Seja muito bem-vindo a mais um podcast Papo de Vendas. Aqui falamos sobre persuasão em vendas, negociação, comunicação, perguntas que vendem. Cada episódio, um novo convidado, trazendo um conteúdo acima da média, com dicas práticas, insights, para superarmos as nossas metas todos os meses. E no episódio de hoje, eu tenho a honra em receber em nosso estúdio Fábio Jastre, palestrante, gestor comercial. Ele vivencia na prática os desafios que você, vivenciamos todos os dias. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Vendas. Maravilha, Jax. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com você. E é ótimo falarmos sobre vendas, né? Bem nessa semana em que nós comemoramos o Dia do Vendedor, aí no dia 1º, até gravei um vídeo. Aliás, acho que todos nós trabalhamos com vídeos, colocamos nas nossas redes sociais aí para lembrarmos o Dia do Vendedor, que no fundo é todo dia, né? No fundo é todo dia, toda hora, no fundo é todo dia, toda hora. Mas é isso, falar sobre vendas é o nosso grande segredo, por assim dizer, e é onde a gente se alimenta toda hora. Só para contextualizar, vim hoje no Uber, o Uber ali todo decorado, com uma balinha, com um cabo para colocar o celular, enfim, ele tá vendendo. Tá vendendo. Já postei nas minhas redes sociais, já coloquei o nome dele, ele continua vendendo. Que legal. Só para registrar, hoje é dia 2 de outubro, né, a gravação. E ontem, dia 1º de outubro, é considerado o Dia Nacional do Vendedor. Né? Mas como você bem disse, todos os dias é o nosso dia, né? É o dia do vendedor. E, Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, como você entrou para o mundo das vendas, cara. Da onde que surgiu assim, Fábio Jastre, vendedor, né? Da onde que apareceu? Olha que interessante, né? Me interromper, porque eu acredito que a sua mãe quando você era pequena, ela não saía falando, meu filho vai ser vendedor. É isso que eu... não vai ser vendedor, então não foi motivado pela mãe, não. Pelos pais, exatamente. Conta a sua história. E aí é interessante, Jacques, porque eu comecei minha vida profissional como bancário, né? Fui bancário durante alguns anos, e aí depois, por conta da faculdade, fiz faculdade de contabilidade, muito nada a ver assim com a área comercial, né? Muito nada a ver. E aí trabalhei em grandes empresas de varejo na parte de folha de pagamento. Então, fiquei quase 10 anos em grandes empresas de varejo, trabalhei num grande escritório de contabilidade na cidade de Santos. Em 2006, aconteceu algo bem interessante, Jax. Eu fui fazer um curso de folha de pagamento. Eu aprendi na prática, resolvi fazer um curso. Eu não conhecia nada de franquia, eu não estava nesse mundo, eu não vivenciava esse mundo. Então eu escolhi uma escola do governo, famosa, né? Não vou citar nomes aqui, fui lá e fiz um curso. Pode citar, pode falar. Pode. Senac Santos Conselheiro Neves. Era o ano de 2006. Na primeira aula, o professor falou assim, não, o fundo de garantia sai em 3 meses. Naquela época saía em 7 dias. Agora com a conectividade social é automático, você nem assina mais nada. Aquilo me deu, eu falei, alguma coisa está errada ali naquela informação, né? Para minha decepção, o professor usava uma apostila de 1977 em 2006 e lei trabalhista muda toda hora. O que eu fiz, Jax? Fui para casa, montei um curso de folha de pagamento e fui bater... Aí eu descobri as franquias. Fui bater de escola em escola. E aí uma franquia chamada Microlins me chamou para ser professor. E ali eu aprendi 2 lições importantíssimas do franchise. A primeira lição, meu material era lindo, maravilhoso, mas eu não poderia usá-lo. O coordenador falou assim, Fábio, nós somos uma rede de franquias e você não pode usar o seu material, você tem que usar o nosso material. Segunda lição, Fábio, a aula não é do seu jeito, a aula é do nosso jeito. Então, tá aqui o manual do educador, você vai estudar, no dia tal você vai dar uma aula para nós. E aí, mais ou menos em fevereiro de 2007, eu comecei a dar aula na Microlins. Aí aconteceu uma coisa interessantíssima. Dando aula para alunos de administração, folha de pagamento, eu tive a ideia de colocar esses alunos no laboratório de informática. Vamos fazer uma folha de pagamento no Excel. Combinei com o professor, no próximo sábado eu vou usar a sua aula, você usa a aula teórica lá na minha sala e tal. Descemos. 20 alunos.
dos 20, 18 não sabia nem o que era Excel. Naquele dia, Jax, eu fiz as minhas 20 primeiras vendas de um curso de informática completa. Eu falei, isso é legal, isso é interessante, isso é muito bom. Em junho de 2007, os franqueados me convidaram para ser coordenador pedagógico, eu saí do escritório de contabilidade que eu trabalhava, e em fevereiro de 2011 eu virei gerente comercial dessa franquia. Essa franquia chegou a um pouco mais de 1.500 alunos pagantes em Santos, recebeu alguns prêmios dos franqueadores, assim, aí começou, a partir daquele momento despertou em mim e falou, eu sou agora um vendedor. Mas aconteceu lá no passado, minha mãe falou assim, se nada der certo, a gente é de uma geração que assim, se nada der certo, e eu tentei vender filtro Europa, não deu certo, tentei vender curso da WhatsApp, porque eu não tinha uma mentalidade de vendas, eu não entendia, eu achava que vender era convencer a pessoa, era ser chato, não entendia de persuasão, não entendia de negociação, não entendia de processo. Quando eu fiz aquela minha primeira venda lá em 2007 e depois eu fui campeão de renovação de matrículas, teve umas passagens muito legais, e que em 2011 eu assumi a gestão comercial da franquia, aquilo mudou minha vida. Porque depois eu fui trabalhar na franqueadora, ministrei treinamentos no Brasil inteiro, eu trabalho até hoje com redes de franquias falando de vendas o tempo todo. Que legal. E quando a gente fala de franquia, o grande desafio é o que você contou. Eu não posso vender ou executar o serviço da forma que eu quero. Franquia tem um padrão, né? Para quem não assistiu, eu recomendo o filme da história do McDonald's, Fome de Poder, que o que mais encantou foi o processo, né? O padrão, todo mundo seguia e funcionava aquele padrão, né? Que foi o vendedor de máquina de milkshake que se encantou com o processo. Sim. E além do nome, né? Que ele falou, nossa, McDonald's, né? Então, assim, franquia tem algo que é encantador, é viciante. Sim. Inclusive, nós temos, né, o podcast Franquias. Que legal. Né, temos o Papo de Vendas e temos o Franquias para falar sobre esse mercado que não só no Brasil, mas no mundo impressiona e movimenta milhões de reais. Então é muito dinheiro. Mas falando de vendas, vamos falar de varejo. Quais são os principais desafios hoje, atualmente, 2025, vendas no varejo? Muito bom, Jax, essa pergunta. Por quê? Porque hoje o consumidor, ele tem um negócio chamado marketplace, quer dizer, ele pode escolher uma plataforma digital, pode se cadastrar e ali ele vai comprar. Tem até um comercial famoso, né, que fala assim, iFood, por quê? Porque não vende só comida, vende outras coisas, né, Então você pode se cadastrar nessa plataforma e ali você pode comprar de tudo, de roupas a bijuteria, serviços e assim por diante. O grande segredo de você trabalhar no varejo é que você consegue criar algo que dentro de uma plataforma digital talvez você não consiga, que é o grande segredo de você vender agora em 2025. Se chama conexão. As pessoas querem ser atendidas, as pessoas querem ter um bate-papo, né, olho a olho, fora o que as pessoas querem ver o produto, querem experimentar, querem entender. Então, quando a gente fala de varejo, eu tive uma experiência muito interessante recentemente numa franquia de varejo de shopping, franquia muito legal, franquia lá do Sul, com sede lá em Gramado, onde você tem um ticket médio alto, né, um bichinho de pelúcia que poderia custar R$ 99,00 e sai a 700. Atenção que você sabe do que eu tô falando. Eu tive a oportunidade de conhecer a Matriz. A Matriz lá em Gramado. Fazer visita técnica. Uma maravilha. Agora tem hotel da Cria Amigos, tem a porção de coisa, que é fantástico. Lá. Não, é fantástico. E eu trabalhei alguns meses. E assim, as pessoas acham que é só a pelúcia. Não é só a pelúcia. A pelúcia é o ponto de encantamento. Mas se você for na loja, o vendedor se chama Amigurso. Amigurso. Se você olhar a camisa dela, tem 2 orelhinhas assim. O atendimento, quando é para criança, você tem que baixar. Quando é para adulto, tem a gravação da voz. Então, uma pelúcia de R$ 99,00 vai sair a 700 no ticket médio. Só que se não tiver o processo, se não mudar a vitrine todos os dias, se não treinar, se não olhar... peças por atendimento, ticket médio, que são as bases do varejo. Base do varejo eu vou atrair clientes
que é a minha metodologia de vendas. Eu atraio, encanto e vendo, ou fecho, negocio assim por diante. Eu vou atrair clientes para minha loja. Esse cliente vai entrar, ele pode simplesmente dizer para o vendedor que ele está só olhando. Atenção, vendedores sabem que isso acontece no dia a dia, né? Ele está só olhando. Mas dependendo da recepção do vendedor, ele não vai só olhar. Ele vai entrar, ele vai se sentir bem, ele vai ser induzido a falar, porque o vendedor precisa fazer perguntas, e aí vai embora. O atendimento vira encantador, pode ser numa loja de tintas, pode ser numa loja de roupas, pode ser numa loja de doces, pode ser numa loja de perfumes ou numa loja de ursinhos de pelúcia, que você vai conseguir atingir seus resultados. O mais legal, Fábio, é que não é vender um bichinho de pelúcia, né? É impressionante que eles fazem tudo menos vender um bichinho de pelúcia. Eles fazem uma experiência, né? Desde colocar ali o algodão dentro lá da... Encher a pelúcia, né? Vestir a roupa, levar a roupa de reserva, a voz, né? A escolha, né? Então, no caso de uma criança que vivencia aquilo, ela fala, é o meu filho, né? Eu construí, né? Nasceu de mim, né? Então é uma coisa assim, e eles fazem todo o encantamento na hora da entrega, aquela vivência. E Gramado hoje se tornou, né, referência no Brasil de empresas que trazem experiências. Tem, por exemplo, do William, a pizzaria Hector, em Gramado, né, que traz uma certa referência de Harry Potter, onde que um rodízio de pizza custa 3 vezes mais do que custaria normalmente, e eu tive a oportunidade de falar, estava em Gramado, eu falei, vou lá conhecer. Né? Eu conheço o William, o dono, já palestrei com ele, eu vou lá conhecer a pizzaria dele. Chego lá, além de o valor ser 3 vezes acima da média, né, de São Paulo, 2 horas de fila de espera. A pessoa falou, olha, qual é o seu nome? Disse, nós estamos com uma fila de espera mais ou menos 2 horas. E eu falei, caramba, 2 horas? 2 horas. Pagar o quê? A moça falou, é isso mesmo. Daí eu pergunto, cadê a crise? Não tem. Por quê? Quando você gera experiência, você acaba com a crise. Acaba com a crise. A pessoa não paga pela pizza, ela paga pelo momento, pelas lembranças que a família vai levar do ambiente. Daí muitos amigos falam, Jacques, e você foi embora? E eu falo, não. Fiquei lá esperando. Entendeu? Eu até poderia ter usado ali a influência, ter mandado um WhatsApp e falar, William, você tá aqui na pizzaria. Você tá próximo, eu tô aqui na fila. Aqui na fila 2 horas. Mas eu não. Porque você experimentou. Eu queria experimentar desde o início. E sabe o que me encantou, Fábio? Eu tava ali na fila. De repente passa uma pessoa servindo quadradinhos de pizza de mussarela. Só que não era qualquer pessoa. Sabe, eles criam, é como Disney, até na fila, você fala, que legal estar na fila. Que bom estar nessa fila, né? Que bom estar nessa fila. De fila para um brinquedo de 8 minutos na Disney, e você fala, que bom estar na fila. Né? E eu tive também a oportunidade, né, no podcast Franquias, e já tá lá publicado, então, se você quiser assistir, procura lá. Eu tive a oportunidade de bater um papo com Arlan Rock, da Cacau Show. Famosíssimo. Um grande amigo meu, escritor também de livros. E o Arlan Rock, ele trouxe para nós a vivência da Cacau Show, que ele fala, a Cacau Show sempre foi cacau, chocolate. E agora eles estão com hotéis. E os hotéis são hotéis temáticos, encantamento. Então, deixa de lado o cacau e começa a virar show. Só que os hotéis, é como o hotel em Gramado, que não é deles, tem um hotel de chocolate. Né? E eles criaram hotéis em São Paulo, se eu não me engano, eles estão com 2, e que tem toda a temática ainda de chocolate. Então os hotéis têm o cacau e tem o show. Mas a Cacau Show vai inaugurar no Brasil um parque de diversão. Aqui no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Olha. E daí o Alan falou, Jacques, estamos deixando de lado o cacau e transformando a experiência em show. O cacau é o que vai levar os nossos clientes para esse parque, para os nossos hotéis. E é a soma. O dia que as empresas perceberem que varejo não é mais só vender produto,
mas é agregar valor, trazer experiência, você fala, uau! Uau, E exatamente. eu fui conhecer, levar meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 7 anos, eu fui na fábrica da Cacau Show, que eles têm a mega loja, inclusive no fundo tem o outlet com produtos super em conta, né, com embalagens neutras, são produtos com pequeno defeito, mas chocolates deliciosos, ou produtos que eles fazem algumas promoções. E ao mesmo tempo já tem o parque de diversão ali dentro da fábrica. O meu sobrinho não queria ir embora. Ele andou em 3 brinquedos, Altamente comprou encantado, chocolate, altamente encantado. tomou um milkshake da Cacau Show, que ali tem uma lanchonete maravilhosa, e ele falou, tio, vou ficar mais aqui. Olha, eu quero brincar de novo. Eu falei, caramba, vamos embora, né? Já cansei, estou há 4 horas em pé correndo atrás de uma criança de 7 anos. E quanto mais você fica, mais experiência você tem, mais você compra, mais você... Tudo é pago. Tudo é pago, tudo é Só pago. que a percepção não é. E é um cartão que você coloca crédito, aí você usa num brinquedo, usa no outro brinquedo, usa na lanchonete, e você vai colocando crédito, e a alegria da criança não tem preço. Não tem preço. Pensando, eu sou tio, mas pensa numa mãe, pensa numa avó, né? Deixa ali o salário do mês, a aposentadoria. Deixa mesmo. E sai feliz, não é pelo que gastou, é pelo uau. É pela experiência que teve. E daí eu tive na casa da minha irmã recentemente, e esse meu sobrinho, o nome dele é Thier, ele olhou pra mim e falou, tio, eu falei, fala, quando que nós vamos voltar lá naquela fábrica de chocolate, mas eu quero levar minha irmã agora. Eu falei, ferrou, né? Agora são 2. Agora vai ter que esperar juntar uma... Daí eu peguei e falei, tia, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho. O tio tá palestrando bastante, viajando, né? Deixa eu passar esse período e daí a gente vai. Daí o menino some, ele volta com o calendário daquele de mesa, com espiral. E falou, tio, que dia que nós estamos hoje? Eu falei, tá aqui. E qual dia que nós vamos, então? Escolhe a data, olha, tá... Daí eu falei, como assim? 7 anos? Daí eu falei, aqui, nesse domingo nós vamos. Olhei na minha agenda, esse domingo eu consigo levar você e a sua irmã. E ele falou, tá bom, então escreve aqui fábrica de chocolate. Meu Deus, CRM, contato, não deixar escapar, lembrança, gatilhos mentais. Ele não sabe disso, talvez, hein, Jacques? Não sabe. Mas ele tá montando, olha que interessante. Pode ter certeza. Ele não vai esquecer. Ele fica olhando aquele calendário e perguntando pra mãe ou pro pai que dia que é hoje, pra saber a distância. Todo dia. E ainda tem que virar folhinha, porque eu joguei pro mês seguinte. Aquele que é cada mês uma folha. Então ele vira e fica olhando, contando ali os quadradinhos, que são os dias. Ele não sabe ler dias, mas ele fica contando ali os quadradinhos. Que legal. Então, é a experiência, Fábio. Isso no varejo conta muito, é um grande diferencial. E eu tive recentemente a oportunidade de assistir uma palestra sua numa convenção de franqueados. Onde que você trouxe técnicas de vendas, varejo, né? Como vender, porque é uma franquia de varejo, loja de varejo, loja de tintas, né? E você trouxe ali uma experiência fantástica, uma vivência. Inclusive, conversando com a equipe da organização, foi feita uma pesquisa pós-convenção e a sua palestra foi uma das mais bem votadas. Olha que legal. Meus parabéns. Eles não dão esse feedback. Contando aqui em off, segredo só para você. E para quem for assistir o Papo de Vendas. Mas eu quero dizer assim, se você pudesse trazer algumas dicas para os vendedores que estão nos assistindo, né? Que eles só falam da dificuldade, crise, cliente quer pagar menos, como vender mais em um momento que a gente acredita que estamos em crise. A minha dica principal, Jacques, assim, o vendedor ele precisa entender o seu papel e ele precisa ter o tal do escudo protetor de vendas. Quem fala muito isso é aquele vendedor de água lá na praia, lá, né? Rick Chester. Ele fala bastante isso. Então eu saio com o escudo já sabendo que eu vou tomar 84 nãos e vender 16 garrafinhas, né? Qual que é a ideia, Jacques? A ideia, eu até falei isso lá na convenção. Tem algumas coisas que você precisa mudar a mentalidade. O que é mudar a mentalidade? Se você acha que não vai dar certo, não vai dar certo.
Se você acha que é muito caro, o cliente também vai achar que é muito caro. Se você acha que você não compraria, a gente sempre fala, não meça o cliente pelo seu bolso. Eu trabalho numa franqueadora, por exemplo, de energia solar. O sistema de energia solar, o menor valor é 25 mil. E tem cliente que paga à vista. Eu falo pro franqueado, não meça pelo seu bolso. Ou não fale pro vendedor medir pelo bolso dele. O cliente, se ele está procurando, ou se você visitou e conseguiu puxar um gatilho dele, o gatilho é simples. Quanto é que você paga de energia? R$1.000. Se você pagasse só 200, o que você faria com esses 800? O gatilho é simples, é um gatilho de economia. Um gatilho de economia de energia. Em 25 anos, isso vira R$2 milhões. Quando o vendedor ele entende que ele mudando a perspectiva, ele vai mudar o jogo de vendas, ele começa a perceber que vendas é uma coisa muito legal. E aí ele entende o que a gente chama de processo. A gente fala seguido por quê? Porque ele vai fazer uma vez e vai ter dificuldade, vai fazer a segunda, vai ter dificuldade, vai fazer a terceira, vai ter dificuldade. Vamos pensar numa loja de varejo. Se ele abrir a loja e ficar lá atrás esperando, com os pés cruzados, de cara feia, o que vai acontecer? A gente já sabe. Ele vai ficar lá e, no fundo, alguém vai falar, não dá certo isso daqui. Agora, se ele ficar se movimentando pela loja, se ele arruma a vitrine, se ele entra um amigo, se ele faz ligação, se ele grava vídeo. Aliás, a gente falou da Cria Amigos, os Amigursos têm Instagram próprio, tá? Instagram próprio do Amigurso. Por quê? Porque ele gera conexão. E aí, todo lançamento ele manda, gente, o CRM extraordinário. A dica que eu dou para os vendedores é, entenda que você é quem vai trazer o resultado. Não é o preço, não é o produto, não é a promoção. Aqueles 4, 5, 6, 10 P's que a gente aprendeu lá há 10, 20 anos atrás, eles ainda funcionam? Funcionam. Mas a conexão agora é mais humana. É mais humano. Hoje você tem a possibilidade, por exemplo, de estar conversando com o cliente. Fiz isso ontem. Estava conversando com o cliente, falei para o cliente, posso te chamar no vídeo? No vídeo, mostrei a franqueadora, mostrei os donos, um jornalista famoso da Rede Globo, nosso parceiro lá, ele estava lá nesse momento. Ele falou, então como é que eu faço? Eu falei, agora você precisa pagar o boleto. e era só R$8.500. Falei, não, vou pagar agora. Ok, porque gerou conexão e estava fácil, estava na palma da minha mão gerar conexão. O cliente um pouco mais idoso estava com um receio. Vamos pensar que a energia solar você vai comprar um equipamento agora e vai chegar na sua casa daqui a 30 dias. Não é que nem você comprar uma caneca ou um celular que você já leva para casa. Então, quando o vendedor ele entende que ele é a ponte, ele começa a fazer as mudanças, ele começa a mudar essa mentalidade, ele começa a entrar no processo. E eu dei essa dica lá na convenção, volto a dar essa dica aqui hoje, que eu acho super interessante. Imagina que você vai atender 20 clientes hoje, na média. E dos 20 clientes, você tomou 19 negativas. E pode acontecer, faz parte do processo. Aquele 20º cliente é a primeira vez que você vai conversar com ele. Como é que você vai estar? Você vai tomar um não, 2, 3, 4. Quando você está no 18º não, você está embaixo. Não, aquele cliente é o primeiro. Você tem que tirar a capa do negativo e falar assim, tudo bem, senhor Jacques, que bom que o senhor veio aqui na nossa loja, é um prazer atender o senhor. E o senhor falou que ia chegar aqui antes de fechar e chegou mesmo, viu? Parabéns. Começa o atendimento do zero. Pode ser que aquela última venda salve o seu dia. Aquela brincadeira que a gente falou outro dia, né? O cliente que foi, o dono da loja chegou no final do dia, como é que foi o dia de hoje? Atendi um cliente só. Um cliente só? Como assim? E quanto que ele vendeu? 3 milhões. Mas como assim? Porque ele queria um anzol, mas não tinha vara, né? No final vendi um iate para ele. O atendimento, ele é pessoal. Inclusive, os prompts de inteligência artificial estão cada vez mais treinados para atender de forma personalizada e, no final, perguntar para o cliente se ele deseja ser conduzido a um atendimento pessoal / presencial ou online por vídeo. Se o vendedor entender que a bola está com ele, já que a gente está falando isso há muito tempo, e com essas mudanças de tecnologias e com essas mudanças de público-alvo, quando a gente fala público-alvo, hoje, uma pessoa de 60 anos, eu vi uma entrevista hoje, essa semana sobre isso, uma pessoa de 60 anos, ela está mega economicamente ativa. Os nossos avós não estavam. E talvez alguém vá viver 100, 120 anos. Se não mudarmos a mentalidade do consumo e a mentalidade de atendimento, talvez alguns vendedores
vão achar que vendas não é para ele, como a gente achava lá nos anos 80, né, Jacques? Foi uma coisa muito engraçada. Eu andei procurando carros, né? Eu falei, eu vou trocar meu carro. E eu fui numa concessionária, olhei o carro zero, fui impactado pelo Instagram, estava indeciso entre duas opções, duas marcas, Tá. né? 2 modelos de carros e marcas diferentes. E foi dia 27 agora, do mês passado, e liga um vendedor de uma das marcas e fala, eu consegui aqui para bater a meta do mês, mais R$5.000 de desconto em cima do preço que eu já tinha feito para você. Tá. Já tinha me dado documentação, o IPVA dos meses que faltam do ano, eu consegui mais R$5.000. Daí eu falei pro vendedor, olha, eu só tô avaliando porque tem essa outra marca, eu fui recentemente, voltei lá, fiz de novo o test drive. Tá. Eu fiz algumas pesquisas, né? E o vendedor mandou vários vídeos falando de forma positiva do carro. E isso me encantou, Tá. né? E ele sabia, o outro vendedor, eu falei para ele, o outro vendedor sabe também que eu tô na dúvida com o seu carro. E ele mandou vídeos valorizando o carro dele. E você não mandou. Você tá quase ensinando ele a vender, né? Aí sabe o que ele fez? Começou a mandar vídeos falando mal do carro do outro. Ah, não, ele Em vez de falar bem dele. Ele perdeu a venda, Daí eu peguei e falei, Marcos, ó, o nome, Marcos. Eu falei, ninguém sabe a marca. Marcos, não fale mal do concorrente, ele não falou mal de você, ele falou bem dele. Ele perdeu. Mande vídeos falando por que eu tenho que comprar o seu carro. Porque quando você manda vídeos falando mal do outro, eu começo a achar que você não tem coisas boas. Porque você não tem vídeos bons falando o seu negócio. Não, mas porque o nosso é melhor, você vai se arrepender. Daí eu falei, Marcos, até o ChatGPT me recomendou comprar o outro carro. Que coisa. Tirei um print e mandei para ele. Olha que coisa. E não deve ser para cá. O ChatGPT, ele trabalha com dados que estão disponíveis na internet. Sim. Pesquisas, avaliações. Então ele puxa dados que os clientes colocaram, sendo verdadeiros ou não. Sim, Mas é a perspectiva do cliente. exatamente. Então, você encaminhando vídeos falando mal desse concorrente, me entusiasma a comprar cada vez mais Do concorrente. Do concorrente, sem dúvida nenhuma. Eu sei que foi dia 30, 19h05. Ele me chama no WhatsApp e fala, posso te ligar? Eu falei, não. Não, mas eu quero te ligar que eu tô com a última chance. O meu gerente tá na loja até às 21 horas. Você tem 2 horas para dar um pulo lá e fechar negócio com a gente. Eu falei, Marcos, você não entendeu. Não vou fechar. Eu pago tabela FIP no seu. Com todos os benefícios que eu já dei no novo, eu pago tabela FIP no seu carro. Porque eu sei que você não queria dar o seu de entrada, você ia vender no particular, mas se eu pago tabela FIP, eu já resolvi o seu problema. Eu falei, Marcos, você me deixou com medo. Uma concessionária de carro zero, pagar tabela FIP, me dá um desconto em cima de desconto, pagar tabela FIP. No meu, é desespero. Ninguém comprou. Você precisa vender alguma coisa. E se ninguém comprou, será que é bom pra mim, Marcos? Deixa quieto. Se eu vier comprar o seu veículo, depois, não tem problema. Mas eu não quero milagre. Em vendas não existe milagre. Então os vendedores precisam entender que se o cliente quiser comprar, não é desconto, não é valor. Venda os benefícios. Fale bem do seu produto. E se ele falar, mas e o outro? Olha, o outro eu prefiro não comentar. Deixa uma pulguinha. Isso. O outro eu prefiro não comentar. Ó, mas se eu fosse você, eu dava uma estudada, tá? Reclame aqui, sabe? Sites, né, especializados. Pergunta. Né? Quais os pontos negativos desse carro, do XX? Porque, olha só, isso é gatilho mental. Quando você fala para o cliente, pergunte para o Google ou para o ChatGPT, quais os pontos negativos do veículo XY? Ele vai trazer os pontos negativos. Ai, que Eu não estou perguntando, esse carro vale a pena. Tô perguntando os pontos negativos. Ele vai trazer pontos negativos. Daí o cliente vai falar, caramba, esse carro aí eu vou ficar com medo de comprar. Porque você já direciona a pergunta para a resposta negativa. Exatamente. E os vendedores não usam esses gatilhos para vender. E enquanto isso, ele manda falando bem da marca dele. Então, Fábio, com a sua experiência, expertise, não só no franchise, mas no varejo, eu pergunto para você, vender é mais fácil
e descomplicado do que os vendedores acham? Vender, sem dúvida nenhuma, Jacques, é mais fácil e mais descomplicado do que os vendedores acham. Por quê? Por que a gente até comemora isso? Porque vender, no fundo, a pessoa ela vai... O que a gente percebe? Que a pessoa tem medo de vender porque ela acha que não é uma boa comunicadora, ela não quer se expor, ela não quer ser persistente, é diferente de insistente, ela não quer ser persistente, é diferente de insistente. E a gente precisa entender que quando você faz o processo automaticamente, e o processo para induzir ou conduzir o cliente a dizer sim, e não induzir o cliente, igual você comentou agora, com medo. Eu também ficaria com medo de comprar esse carro. Peraí, eu pedi para você falar bem e você veio falando mal, que coisa absurda. E Jacques, uma coisa que é interessantíssima hoje, né? Que nós não tínhamos lá, eu não tinha lá, por exemplo, em 2007. Eu vinha ter redes sociais a partir de 2012, quando eu entrei na primeira franqueadora que eu trabalhei, que foi, né, o Grupo Multi, depois virou Pearson, tá, assim por diante. Hoje você tem, através da rede social, uma oportunidade de fazer uma avaliação, a gente chama isso de PF/PJ. Então entrei em contato com o Jacques e quero vender um produto da minha empresa para o Jacques. Eu consigo entrar lá na pessoa física e descobrir várias coisas do Jacques, várias coisas, que ele tem um sobrinho, que ele põe lá, ele põe onde está viajando. Eu acompanho, pode acompanhar o Jacques, tá lá, para onde eu vou, lá tem a agenda dele lá e tal, não sei o quê. E se eu peço para o Jacques que eu quero vender para a empresa dele e eu consigo o CNPJ, eu consigo descobrir muita coisa através do site da Receita Federal. A primeira lição de casa, se você conseguir descobrir essas informações, você vai conseguir desbravar esse mundo das vendas. E para você que está no varejo, vou até olhar aqui, viu, Jacques? Para você que está no varejo, o varejo ele é dinâmico. Entenda que outras pessoas que passam toda hora ali na rua da sua loja. E se for no shopping center, mesmo que sejam as mesmas pessoas, pensa que no shopping center quantas pessoas trabalham? 400 pessoas, 500 pessoas, 2.000. A gente que trabalha em shopping sabe disso. A gente tem um corredor atrás do shopping que a gente faz reunião com os funcionários, que tem salas, imagina, os bastidores. Eu inaugurei, a última franquia que eu inaugurei da Criamigos foi um quiosque. E o quiosque você tem que montar ele de madrugada. Não tem o que fazer. Então, a turma monta o quiosque na madrugada, a gente só consegue entrar às 6 horas da manhã para pendurar as roupinhas, porque não dá mais tempo. Porque 10 horas da manhã... O shopping tá aberto. O shopping não pode mais. Não é que nenhuma loja que eu posso colocar o papelão e o quiosque não. E assim, Jacques, é tudo nos bastidores, treinando, orientando, motivando, cobrando resultados e principalmente cobrando dos vendedores atitude positiva. O vendedor, ele esquece que a ferramenta que ele tem e que é fácil de usar, é gratuita e é simples, é o sorriso. Olha que coisa engraçada. Ele esquece disso. Gente, a gente estava falando sobre loja de tintas. Toda hora tem alguma coisa na nossa casa que a gente precisa mexer. Toda hora. E o cliente, ele passa em frente à loja de tinta. Ele vai olhar, se ele entrar, dependendo do jeito que a pessoa que está lá atendeu, ele vai sair de lá com coisas que ele nem imaginava que ia precisar. É verdade. Simples assim. Fábio, você falou da importância da comunicação em vendas, e até me lembrei agora de um podcast aqui no Papo de Vendas, com o Mestre Zig, especialista em comunicação. Ele trouxe várias dicas, então... Se você quiser assistir depois, né? Ou para quem está nos assistindo, entender um pouco mais de comunicação, busque aqui nos episódios anteriores, né? O bate-papo que eu tive com o Mestre Zig. Z-I-G. Fantástico. Boa. Fábio, infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast. Passou muito rápido. Rápido mesmo. Bate-papo super agradável. E eu quero que você pense... Vai falar daqui a pouquinho. Um recado final para os nossos telespectadores. Para você que está nos assistindo, não deixe de comentar, curtir, compartilhar com aquele amigo, familiar que trabalha no varejo, que tem uma loja. Esse conteúdo do Fábio Jassi, fantástico. Se quer conhecer mais um pouco sobre o trabalho do Fábio, aqui embaixo irei deixar
escrito as redes sociais, como contactá-lo, como conhecer mais sobre o seu trabalho, como palestrante, como profissional em vendas. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. E lembre-se, sempre um episódio novo com convidado especialista em um assunto do nosso interesse. Fábio, deixa o seu recado final para quem está aqui nos assistindo. Então tá bom, Jacques. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui no podcast com você, Papo de Vendas. Achei fantástico. E o recado final, Jacques, é assim: vendas é paixão, vendas é emoção. Transmita isso no telefone, transmita isso nos vídeos que você for gravar na sua empresa, no Instagram, transmita isso nos produtos que você coloca na loja, no cheiro, nas músicas que você coloca. E tem um detalhe que é muito curioso. Lembra, no processo de venda você precisa atrair os clientes e antes de vender, você precisa encantá-los. A palavra que nós usamos o tempo todo por conta dos treinamentos Disney, né? Se o cliente estiver encantado, ele vai comprar. E se ele comprar, ele vai indicar e você vai fazer follow-up, porque esse cliente ele vai te trazer cada vez novos clientes. E aí, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, lembre-se de uma coisa: o vendedor, ele é um eterno estudante. Quantas dicas nós falamos aqui, quantas coisas, quantos episódios que o Jacques falou aqui, ó, recebemos aqui, né, Mestre Zig, já veio aqui, né, a proprietária da franquia tal, já recebemos aqui, né, o Arlan da Cacau Show. Gente, estude, vendas é estudo. Quanto mais você ler, estudar, assistir os podcasts como esse, melhor você vai ficar na parte de atendimento, encantamento, vendas, processos comerciais. E lembre-se, como dizia, né, um grande palestrante, tudo começa comigo, né? Tudo começa comigo. Então, pense bem, a partir de agora, vire essa chave na sua cabeça, entenda que você é um campeão, que você está lá para os benefícios exclusivos do seu produto e do seu serviço, que fazem bem às pessoas físicas e jurídicas que você está oferecendo. A hora que você vira essa chave, meu amigo, minha amiga, como virou na minha cabeça lá naquela aula, lá no laboratório de informática, lá da escola, lá em 2007, virou, falei, meu Deus, de 20 alunos, 18 matrículas, quero ser vendedor também. Comecei a estudar para ser vendedor e não parei até hoje, né, Jacques? Que legal, Fábio, muito obrigado por sua participação e espero em breve tê-lo novamente aqui com a gente. Maravilha!